noite, é sexta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando do Campeonato Brasileiro, que tem o líder Coringão sobrando na competição, 47 pontos, 8 a mais que o segundo colocado Grêmio. Santos com 36 e Palmeiras com 33 completam o G4. Entre as equipes paulistas, a Ponte Preta e o São Paulo vivem um momento mais complicado. A Macaca ocupa a 14ª posição, com 24 pontos. O São Paulo, com 22, está em 16º e vai precisar de uma vitória para não voltar à zona de rebaixamento. Então, confira a rodada desse final de semana. 2 partidas acontecem amanhã. Vamos ver a nossa arte aí. Corinthians e Vitória jogam às 4 horas na Arena em Itaquera. E às 7 da noite, o Flamengo recebe o Atlético Goianiense na Ilha do Urubu. Domingo, 11 horas, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense em Porto Alegre. 4 da tarde tem Cruzeiro e Sport no Mineirão, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova, Ponte Preta e Botafogo em Campinas e Avaí e São Paulo em Florianópolis. Às 7 horas o Palmeiras joga com a Chape na Casa do Verdão, Allianz Parque, e no mesmo horário o Coritiba recebe o Santos no Couto Pereira. Fluminense e Atlético Mineiro fecham a rodada na segunda-feira às 8 horas no Maracanã. É isso aí. A gente já vai para a enquete, Rodolfo? Vamos para a enquete? Pois é. A enquete de hoje tem a ver justamente com essa rodada. Corinthians e Vitória, Avaí e São Paulo, Palmeiras e Chapecoense, Coritiba e Santos. Dos grandes, qual terá o duelo mais difícil? Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Antes de responder a enquete, como é que foi seu show ontem, Celso Cardoso? Foi muito bacana, foi muito legal. Assim, energia do público fantástica, vibe da banda também maravilhosa, organização impecável, enfim, foi sensacional. Muito noite bom. Memorável, ainda estou em êxtase. Muito bom. O pré-show é aflitivo, ansioso. O pós-show é em êxtase. É muito então, bom, muito né? Bom. Muito gostoso. Ainda me sinto de cima da nuvenzinha, olhando tudo de cima. Ai, que legal. Como é bom, né? Fazer o que a gente ama. Ele ama trabalhar aqui com a gente. Exato. Comigo, eu sou um cara de sorte que eu posso né? fazer tudo aquilo que eu amo. Isso aí. Né? E aí? Boa noite, Chicão. Você tá bem? Boa noite, tô bem. É que o Celso falou agora de venda do Venzinho, me lembrei do Pequeno Príncipe. Não é que fica vendo as coisas no cometa. Do planetinha dele. Mas o negócio é o seguinte, o Michel, desses jogos aí, isso. Eu acho que o mais importante deles todos... O mais difícil, o mais difícil deles todos, e que também, ao mesmo tempo que é difícil, é um marco para o campeonato, é Corinthians e Vitória. Não tenha dúvida. E Vitória. Porque o Corinthians tem um jogo a menos, se ganhar, vai ficar 11 pontos do Grêmio. E aí aumenta bem a distância, aí o Grêmio joga de novo, não sei se vai ganhar ou se vai perder, né? Mas, enfim, o Corinthians vai para 11 pontos. Então, eu acho que para a gente decidir logo quem é o campeão e quem não é, esse jogo do Corinthians é o mais significativo, mais difícil, mais importante. Sem dúvida nenhuma. Para mim, no meu modo de ver. Concorda, eu acho que o Corinthians é favoritíssimo contra o Vitória, tem tudo para vencer. A gente não pode dizer o mesmo, por exemplo, do São Paulo contra o Avaí. Que aí São Paulo o Palmeiras é favorito contra a Chapecoense, apesar de todos os problemas, é o favorito. O Santos contra o Curitiba é um pouco mais difícil, mas ainda o Santos ainda tem um certo favoritismo. O São Paulo não. O São Paulo joga de igual para igual com o Avaí. Caramba, hein? São 2 times que estão ali lutando para fugir do rebaixamento. Então, para mim, o jogo mais difícil é Avaí e São Paulo. O Avaí que empatou em casa com o Corinthians, que é líder do campeonato, que ganhou do Grêmio em Porto Alegre, que ganhou do Botafogo. Então não se iludam não, o jogo em Florianópolis vai ser dificílimo para o São Paulo. E o Dorival ainda está acertando o time, não está muito seguro, né? Bom, o nosso contato agora, tá lá no site gazetesportiva.com, tá? Vote. Nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está lá na Academia de Futebol do Palmeiras, acompanhando o treino desta sexta do Verdão. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Chico, ao Celso e ao telespectador do nosso Gazeta Esportiva. É isso, há pouco aconteceu o treinamento a pronto, né, que define o time para a partida de domingo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, domingo à noite no Allianz Parque. O Palmeiras que não vence há 2 partidas, há 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca, depois da atividade, nos concedeu entrevista coletiva e nós conversamos com ele, claro, sobre o jogo frente à Chapecoense, mas também sobre alguns assuntos que o Cuca ainda não tinha falado. E um assunto que agitou muito durante toda essa semana foi ele ter colocado o Borja
faltando 2 minutos para acabar a partida contra o Vasco da Gama lá em São Januário. O Cuca recebeu muitas críticas, muita gente dizendo que o Cuca queria queimar o atacante colombiano, que a relação não era boa, e eu fiz exatamente essa pergunta para ele, que ele ainda não se manifestou, que ele se manifestasse. O porquê colocou o Borja no finalzinho da partida contra o Vasco da Gama. Vamos acompanhar. Eu ia pôr o Borja, faltando 15 minutos, ele e o Johan. Exatamente a hora que eles iam entrar, nós fizemos o gol. Então já não tenho mais a necessidade de pôr o centroavante naquele momento, nem o Johan. Uma bola parada, nós tomamos o gol aos 43. Até sair bola, comemoração, aos 44, até o jogador vir e a bola sair de novo, ele entrou aos 45 e pouco. Mas eu tenho uma troca para fazer, eu tenho que tirar um volante e arriscar. Agora, o cara que entende futebol, que sabe, pensa um pouquinho com a cabeça do treinador, ele não pode pensar naquele momento, ele pôs o jogador 2 minutos, isso é sacanagem. Não, são 2 minutos, não pegou na bola, mas podia numa bola ele fazer um gol, a chance dele fazer era maior do que o volante que nós tiramos naquele momento, e o empate para nós não era bom, é uma coisa muito cabível, né? Cabe a você entender ou não a necessidade e o que eu pensei no momento. O que você pensa da chegada de um técnico estrangeiro para o mercado brasileiro? Bom, eu penso que é sempre permitido e passível que se tenha jogadores estrangeiros, profissionais estrangeiros de todas as áreas, inclusive treinador. Eu acho que se eles estão vindo é porque o nosso mercado está pedindo. Que se a gente tivesse bem, todos os treinadores bem, não estava vindo, estava todo mundo satisfeito. Então, o que está acontecendo é que o mercado está pedindo. Cabe a nós, né, dar uma resposta satisfatória ao mercado para que a gente possa sair para o exterior, né? Tá certo, tá aí, Michele. Eu aproveitei a coletiva do Cuca, porque ele é o atual técnico, campeão do Brasil. A palavra, a opinião do Cuca tem um peso muito grande, né? Então, além dele ter explicado por que colocou o Borja no finalzinho, restando 2, 3 minutos para o término da partida, ele também falou da maior polêmica da semana aqui no Gazeta Esportiva, que foi a contratação do Rueda para o Flamengo, quando o Jair Ventura acabou ou sendo mal interpretado ou não, mas se demonstrando não muito favorável à chegada de um treinador estrangeiro para trabalhar aqui. O Cuca acabou se manifestando. O Vanderlei também falou a respeito, mas claro que nós ouvimos o técnico Cuca sobre o jogo importante contra a Chape no próximo domingo. Aliás, o Cuca há muito tempo não tinha toda uma semana para trabalhar. É verdade que o Palmeiras ainda está sentido, está machucado pela saída da Copa Libertadores da América, mas essa semana toda de trabalho foi comemorada pelo técnico palmeirense. Nós tivemos, depois de muitos jogos seguidos, uma semana para poder trabalhar, mesclada junto a um repouso merecido, necessário, acima de tudo, porque faz parte do trabalho esse repouso deles. Às vezes não é nem um repouso do corpo e sim mental, e é necessário. E os dias bons de treinamento em 2 períodos, como a gente fez. Essa na primeira semana e vamos ter mais 2 assim. Então é natural que a gente tenha ganhos ao longo dessas semanas, né? Nós já tivemos em outras situações jogos no meio da semana com o adversário não jogando, assim como essa semana a Chapecoense jogou e nós não jogamos. A semana passada o Vasco não jogou e nós jogamos, e nem por isso foi um jogo diferente, né? A Chapecoense já está aqui desde ontem também, deve se recuperar a tempo também, porque é uma equipe que a gente tem visto que tem um bom vigor físico também. Bom, o time não está pronto. O Michele, o Dudu, o Mina e o Jailson estão de fora, entregues ao departamento médico. Existia, antes da coletiva, 2 dúvidas. Pela lateral direita, o Mike ou o Jean. Na coletiva, o Cuca confirmou o Jean. O Mike espera uma outra oportunidade. E ficou em aberto, lá na frente, o William ou o Keno, com o Keno tendo maiores possibilidades. O Palmeiras provável para a partida de domingo: Praz, Jean, Dracena, Luan e Michel Bastos pela esquerda. Thiago Santos, Moisés e Guerra, novamente juntos no meio campo do Palmeiras. É um sonho da torcida palmeirense. Lá na frente, Roger Guedes, Daverson, o Borja continua no banco e o William ou Keno. Essa é a dúvida. Sobre o Minas, surgiu uma informação de que o Barcelona estaria tentando a antecipação da ida desse jogador já para a Espanha. O Cuca disse que não tem conhecimento a respeito disso. E sobre o Borja, o noticiário dá conta de que a Sampdoria também tem interesse em contratar o atacante do Palmeiras, que não vem sendo muito bem aproveitado. O Cuca disse que desconhece essas 2 informações. E apenas complementando, hoje o Palmeiras foi comunicado e
receber uma punição daquela confusão entre torcedores palmeirenses com a torcida do Sport lá no Recife. Veio a punição e o Palmeiras vai recorrer. A punição é pesada, hein? Os próximos 7 jogos, a partir de domingo, o Palmeiras, como visitante, não poderá ter torcedor. E nos jogos como mandante, como vai acontecer domingo no Allianz Parque, o Palmeiras pode receber a sua torcida, mas torcida organizada não poderá entrar com nenhum tipo de adereço, faixas, bandeiras ou camisas. O Palmeiras prometeu recorrer dessa decisão pesada do STJD em função aí da briga entre torcedores do Palmeiras contra torcedores do Sport lá no Recife. Hoje é sexta-feira, é dia de pizza, mas eu fico à sua disposição. Daqui a pouco eu volto com informações da Chape, que já está em São Paulo e treinou hoje à tarde aqui no CT do Tricolor. Tá certo, Michele? Tá certo, Osmar Garrafa. Muito obrigada por todas as informações. Inclusive, os torcedores do Palmeiras estão revoltados porque eles dizem que foram vítimas de uma emboscada por parte dos torcedores do Sport. E a torcida organizada do Palmeiras, por 7 jogos, também não vai poder participar desses jogos aí em que o Palmeiras é mandante. Mas, gente, mas Celso, também Chico. essa punição, diferentemente do Garrafa, num primeiro momento parece até... Não é... Sabe por quê? Tá, eles interditam o local, mas não impedem a presença dos torcedores. Eles podem ir sem ser eles vão em outros setores, já aconteceu isso. A própria torcida do Palmeiras estava impedida de ocupar determinado setor, ficou lá vazio e eles estavam no outro lado do campo, do outro lado do estádio, né, da arquibancada. Sem camisetas. Quer dizer, é só punição para inglês ver, sabe? É só para iludir, não serve de nada, não resolve nada, não muda absolutamente nada. Sobre o Cuca também, a resposta que ele deu para o Garrafa, quem entende futebol, talvez... Não é assim não. Você colocar um jogador com 45 minutos para jogar 2 minutos... 46, Celso. Pois é no mínimo desrespeitoso. É, ridículo. Sabe, acreditar que em 2 minutos o jogador fazer a diferença... Quer dizer, se ele entra e faz em 2 minutos, é uma outra história. Mas também queima o jogador. É óbvio. Para mim, desculpa, o Cuca foi infeliz. Aliás, ele não vive um bom momento e fica muito à vontade. Ano passado ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Recentemente ganhou uma Libertadores da América. Mas como qualquer profissional, você pode estar num bom momento e num mau momento. Eu posso estar aqui um dia, tropeçar, gaguejar, passar uma semana ruim. Faz parte. Acontece com qualquer profissional. Isso não significa que seja melhor ou pior, que eu tenha piorado ou melhorado. Fase. E a fase do Cuca realmente não é digna de elogios. Eu não concordo com o que você disse. Eu acho que o Cuca está certo. Eu me lembro muito bem que quando o Paulinho, que hoje está no Barcelona, chegou lá como grande estrela para recuperar o Barcelona da crise que está, e foi lançado no Corinthians pelo Mano Menezes, foi lançado no jogo que a Michele foi ver. Flamengo 2, o Corinthians 2, Flamengo 1. E como foi o Corinthians eliminado tinha perdido. o Corinthians. E o Corinthians foi eliminado com o gol do Wagner Love, inclusive, e depois veio para o Corinthians. Então, ele foi lançado naquele jogo. E veja que o Paulinho, chegando recentemente do Bragantino, não sabia nada de Corinthians, pegou a camisa, foi lá, deu sangue, se matou e hoje ele é titular absoluto. Não em 2 minutos, né, Chico? Não. Mas ele entrou. Em 2 minutos, ele entrou. Né? É o seguinte, o Cuca enquadrou o Borja. Tá certo, tem que enquadrar. O cara custou caro e é isso aí. Enquanto ele mostrar esse futebol horrível, esse futebol medonho, são 2 minutos que ele vai jogar. E acabou. Fim de papo. É isso aí. O Mano Menezes fez isso com o Paulinho. E o Paulinho virou o Paulinho. Está hoje no Barcelona. Por que não pode fazer isso com o Guerra? E outra coisa. Com o Guerra não, desculpa, com o Borja. O Guerra não. O Guerra joga desde o começo. E com razão, porque é bom jogador. E outra coisa. O que o Cuca falou dos técnicos estrangeiros, ele tem razão. Se estão procurando lá fora, é porque não acha aqui dentro. Entendeu? E de fato existe uma carência de treinadores do futebol brasileiro hoje para dirigir times de ponta. E a gente não pode negar. Por exemplo, o Carille, hoje no Corinthians, foi uma solução caseira. Né? O Flamengo ficou com o Zé Ricardo quanto tempo? 2 anos? Quer dizer, são soluções caseiras. Soluções caseiras que dão certo como pode não dar. Então, mais outros treinadores virão de fora, sem dúvida nenhuma, porque aqui não se renovou a geração passada do Rubens Minelli, do Pelé, quem mais? O Mário Travalini. Não, renovou, né? Renovou, depois, mas não deu certo. Luxemburgo, Nelson Batista, Luxemburgo, Nelson Batista, Felipão. Felipão, Mano Menezes, e aí? Né? Então, quer dizer, não houve renovação. E não tem.
Então tem que pegar lá fora mesmo. Bom, e ontem rolou aqui no Teatro Gazeta o show do nosso querido Celso Cardoso. Não entrou carinha do Celso que Cardoso eles aqui? vão aprontar? Não tem carinha dele? Bom, o É Guilherme... o Mesa Quadrado versão sexta-feira, é isso? Guilherme Camargo e Vinícius Rodrigues acompanharam os bastidores do espetáculo. Vamos ver. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje não falaremos de futebol. Hoje é dia de música e de um show muito especial, Guilherme. Show de quem? De Celso Cardoso, Ha! esse homem sensual, o Frank Sinatra da TV Gazeta. Então bora lá? Vamos lá. Adoro, tenho os 2 CDs, fui em todos os shows, arrasa o Celso. Eu faço um tributo ao Elvis, né? Elvis The Concert Tributo, ele fez participação no meu show e hoje eu vim aqui prestigiar hoje aí esse show maravilhoso que ele vai estar fazendo aqui. Celção, ele também é o xará do Celso Cardoso, também veio acompanhar o show, ele é baixinho, pessoal, olha lá. Tudo bem, Celção? Tudo bem, e aí? Tudo jóia? Qual que é a expectativa para o show do Celso Cardoso? Maravilhoso, sensacional. E você ouve sempre as músicas dele no seu carro, vindo, andando e tal? Eu adoro a música do Cala a Boca Maradona. Que legal, cara, muito obrigado, hein? Um abraço. Falou. Tchau. Abraço. Tchau. Valeu. Falou. Ó, pessoal, ninguém tá dando muita atenção pra gente, o Vini vai ver se consegue chamar a atenção da galera, vamos ver, olha lá. Ai, desculpa, eu caí. Tá tudo bem, cara? Não, tá tudo bem, obrigado. Nossa, Bom, desculpa graças a pelo Deus. susto. Nossa. Cada uma que a gente passa na TV, né? Ai. E aqui no Teatro Gazeta, show de humoristas. Também aqui o Rafinha Bastos, galera. Aê, Rafinha Bastos. Rafinha Bastos, legal? O que esperar do show do Celso Cardoso aí? Muita música, né? Olha aqui, diretor do programa, cara. Me deixar em paz. João Batista. Ô, João, é difícil dirigir o Celso Cardoso ou não? Mais fácil do que dirigir um Fusca. Sério, cara? Ele é pequenininho. E será que ele canta bem assim como comenta, não? Olha, ele canta bem, tá com uma banda boa, do Traje Rigor, com o Marcos Klein, manda bem. Eu sempre assisto os shows do Celso, gosto muito dele como comentarista e também como cantor, é demais. Mas você acha que ele manda melhor comentando ou cantando? Em sã consciência. Que vergonha. Olha agora, hein? Agora Que quero saia ver. justa. Olha, eu vou ficar... Porque quando eu pergunto pra ele se tem algum clássico, alguma coisa assim, Corinthians e Palmeiras, aí eu falo, vai dar o quê, Celso? Ele... Clássico é clássico, né? Então eu vou ficar com essa pergunta. Olha, os dois, pra mim, estão Empate. ótimo. Empate. O que você vê Quando me olha. nos meus olhos busca o que eu não sei. Olha o pessoal aqui, ó. Achamos. Aí sim, galera. Eita! Celso, tá ansioso, Celso? Tô. Fala a verdade, tá muito ansioso ou pouco? Tô, sempre fica. Claro. Mais que nos outros shows ou menos? Não, normal, sempre. 3 Celsos, vai. Epidemia. Ô, Gui, vamos fazer 3 Celsos então, vai. 1, 2 e... O que você vê quando me olha? Nos meus olhos busca o que eu não sei. Gente, vamos ter que encerrar já, porque vai começar o show, né, Vinícius? Exatamente, vamos lá dentro, falar baixinho, porque o pessoal tá pronto, vai começar o show, estão esperando só a gente. Bora lá? Vamos lá. Tchau. Tchau, gente. Eu sou perfeito, eu sou um pirata, pra roubar seu sono, um herói que mata. Boa noite! A palhinha que a gente tanto quer do Celso. Canta essa daí, o que você vê. Não, já cantaram. Quando você quiser ouvir, é só pedir pro Vinícius cantar. Não, mas É eu quero igualzinho. Celso Cardoso, eu não quero Vinícius Rodrigues. Não, agora só quando você voltar no meu show. Você Quando não que é o foi. próximo? Eu não fui porque eu tenho 3 crianças e a babá deu cano. E agora? Canta, Celso. Tá bom. O que você vê quando me olha. Pronto. Ai, se cantasse mais um estrofe, me apaixonava. Não soltou a voz, né? Não soltou. Ai, meu Deus. Não foi aquele vulcão. Ah, de paixões. gente, tudo bem. Mas canta bem pra caramba, né? Na última segunda-feira, a Portuguesa completou 97 anos de vida. Enquanto o futebol masculino do clube vive dias tenebrosos, passando pelo pior momento em sua história, o time feminino enche de orgulho a quase centenária torcida lusitana. Veja nessa reportagem especial dele, Jonas Campos. Portuguesa de Desportos, o clube tradicional do futebol paulista que já foi vice-campeão brasileiro, campeão da Série B e dono de 3 títulos do Paulistão, hoje está sem divisão no Campeonato Brasileiro. Desde o caso Everton, lá em 2013,
quando a escalação irregular do meio-atacante fez a Lusa perder 4 pontos e cair para a 2ª divisão, a Portuguesa desandou de vez. Caiu para a 3ª divisão já no ano seguinte. No ano passado, queda para a Série D. E em 2017, a Lusa foi eliminada da última divisão do futebol brasileiro, vivendo o capítulo mais triste de sua história. Se entre os homens a coisa tá feia, entre as mulheres a realidade dentro e fora de campo é bem diferente. Isso porque o time de futebol feminino da Portuguesa de Desportos, apesar do baixo investimento e de uma folha salarial que gira em torno dos R$35 mil, tem sido o responsável pelos principais resultados da Lusa dentro de campo. Hoje, os motivos de alegria do torcedor rubro-verde vêm justamente do futebol feminino. É verdade, é o que a torcida da Portuguesa fala, pelo menos o feminino está representando bem. Mas eu falo isso com tristeza, eu gosto muito da Portuguesa, quero que o futebol profissional masculino, através do presidente Alexandre, cresça também. E a Portuguesa vem fazendo esse trabalho de ano a ano, sempre faz um bom campeonato, mas esse ano, sem dúvida alguma, foi o melhor campeonato que nós tivemos. A gente fica contente, né? Com o reconhecimento, principalmente os torcedores também apoiaram bastante a gente vê em rede social, a gente vê as pessoas alegres mesmo, porque às vezes o time não é campeão e as pessoas metem o pau, né? Mas aqui foi diferente, aqui eles viram a gente como guerreiras mesmo. Se dentro de campo, a equipe feminina garantiu acesso para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro e segue disputando a Série A do Paulista, fora das 4 linhas, a vida das mulheres ainda é bem mais complicada que a dos homens. Muito diferente, é uma coisa que não dá para se comparar, né? Muito diferente. A estrutura que eles têm, a gente ainda está lá embaixo ainda, perto deles. Eles têm uma estrutura bem melhor, salários melhores, plano de saúde, tudo isso que a gente não tem ainda. A folha da Portuguesa é R$35 mil, baseado em comissão técnica e jogadores. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Para se ter uma ideia, a folha salarial de todo o elenco e comissão técnica da Portuguesa feminina praticamente se equivale ao salário de um único jogador da masculina. Marcelinho Paraíba, veterano que hoje defende a Lusa, recebe cerca de R$30 mil. Vocês conseguem sobreviver com o salário daqui? Não. A maioria aqui faz um biquinho para poder sobreviver e aumentar um pouco a renda em casa. Mesmo diante das dificuldades, as meninas da Lusa hoje elevam o nome do clube no cenário nacional. A luta pela igualdade já começa nos treinamentos. Nossa equipe de reportagem presenciou um jogo-treino da Portuguesa feminina contra a equipe masculina de Guarulhos. Nós fazemos sempre esse treinamento e é muito eficaz. Não interessa muito o resultado. O resultado sempre, ou quase sempre, é uma derrota. Mas interessa muito a chegada na bola, a disputa de bola, a subida, né? A determinação, a rapidez do masculino. Então elas vão pegando isso. Eles são rápidos, eles são fortes, então a gente acaba treinando a mais, né? E quando a gente pega um time feminino, a gente tá voando, né? Na nossa maneira de falar. Eu queria saber de você como é que é enfrentar essa mulherada aí, cara. É um jogo bacana, né? Por ser diferente, né? Ainda mais a gente que é homem, não tá acostumado. Pra mim foi novidade e achei bacana enfrentar. Ainda mais a Portuguesa que subiu, né? É um time bom e foi uma honra jogar contra elas. Porque eu jogo normal, mas tem bola que a gente não divide, pra não machucar a gente, também não machucar elas, preservar, né? A gente também tá em campeonato, não quer dividir pra machucar e é isso aí. Por ser um jogo treino, né? Não por ser mulher, sim, né? Sim, não, por ser jogo treino, porque não muda nada. Elas jogam futebol da mesma forma que a gente joga, então é normal. O placar é o de menos diante da competição sadia, de igual para igual, do estreitamento de uma longa distância entre homens e mulheres no futebol. Mas se a Portuguesa hoje está na elite, é por causa delas.
Que orgulho dessas meninas, hein? E domingão tem o quê? Tem pizza e tem mesa redonda ao vivo a partir das 9 horas da noite com tudo sobre a 21ª rodada do Brasileirão. Para esse programa, que é muito especial, estarão conosco o artilheiro do Corinthians, Jô, God of Clássicos, e o técnico Toninho Cecílio, que atualmente está sem clube. Mas você sabe, né? Sentou na cadeira do Mesa Redonda, é contratado no dia seguinte. Então, o programa estará imperdível, né, Chicão? Combinado? Oh, com certeza, e ainda mais com o Jô, que afinal de contas a gente conheceu desde criancinha, com 16, 17 anos, ele veio aqui no Mesa Redonda e ninguém poderia imaginar que um dia aquele garoto pobre, né, da Zona Sul, fosse acabar na seleção brasileira como acabou, reserva do titular, que era o Fred e tudo mais. E não ganhamos a Copa de 2014, e ele não gosta muito de falar do 7-1, mas nós vamos ter que tocar no assunto, não tem como. Né, que foi o grande auge de qualquer profissional, é disputar uma Copa. E ele conseguiu. Só que eu acho que hoje ele está numa fase melhor do que estava quando foi convocado para disputar a Copa. Domingo você fala tudo com ele, não é? Total. Vamos esclarecer bem. E veio o Toninho Cecílio também, que é um grande estudioso do futebol, gestor e treinador também. Eu sou um daqueles que levanta a bandeirinha, Jô na seleção. Boa. Hora de dar o nosso giro pela Europa. Em Barcelona, a oferta rejeitada por Coutinho e homenagem dos jogadores às vítimas do atentado que aconteceu na cidade ontem. Já na França, Neymar está pronto para estrear em casa pelo PSG. Na França, Neymar vive a expectativa do primeiro jogo dele pelo Paris Saint-Germain no estádio Parque dos Príncipes. Este domingo, a equipe irá enfrentar o Toulouse. O craque brasileiro chega para essa partida motivado pela boa atuação diante do Guingamp e também por estar na lista de 24 indicados ao prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo de 2017. O técnico do PSG, Unai Emery, disse que Neymar é um jovem jogador que quer crescer com o clube e que todos irão ajudá-lo a se tornar o melhor jogador do mundo no futuro. Na Espanha, durante o treino desta sexta, o elenco do Barcelona fez 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado terrorista ocorrido na cidade catalã. O motorista de uma van avançou contra a multidão que estava em Las Ramblas, ponto turístico da região central de Barcelona. Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. E por falar em Barcelona, o clube teve novamente uma oferta por Philippe Coutinho recusada pelo Liverpool. Segundo o jornal Daily Mail, a nova proposta de 125 milhões de euros não agradou ao clube inglês. Philippe Coutinho, que ainda não jogou nesta temporada por causa de dores nas costas, já teria informado ao Liverpool o interesse de defender o time espanhol, o qual trata o jogador como o substituto ideal de Neymar. A janela de transferências fecha no próximo dia 31 de agosto. A gente já volta falando do São Paulo, sem fazer mistério para o jogo contra o Avaí em Floripa. O técnico Dorival Júnior definiu a equipe do ponta esquerda ao novo goleiro. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. No gol do São Paulo, sai Renan Ribeiro, lançado por Dorival Júnior anos atrás no Atlético Mineiro. E entra Sidão, que chegou ao tricolor pelas mãos de Rogério Ceni. Bom para ele, que ganha posição, difícil para quem sai do time e também para quem escala. É desagradável, mas dentro daquilo que eu olho, daquilo que eu observo, daquilo que eu penso para o futebol, seria um momento de eu poder observar também um novo companheiro. Isso não é o fim do mundo, eu acho que para um profissional também vai fazer com que ele repense uma outra situação e de repente busque aí uma melhora futura. Uma escolha meramente técnica, que não tem nada a ver com o fato do Renan Ribeiro estar em processo de renovação. Nem passou pela minha cabeça esse tipo de situação. Até porque eu já sei há mais de 30 dias que o Renan está num processo de renovação e nem por isso eu tomei uma posição anterior a tudo isso. Eu não me envolvo nesse tipo de situação de maneira nenhuma. E o Gilberto também está fazendo uma renovação de contrato e está jogando. Ou melhor, vai jogar. Então,
Eu acho que são situações muito semelhantes. Na frente, para o jogo de domingo com o Avaí na ressacada, Gilberto será o substituto de Lucas Prato, suspenso. Oportunidade para o centroavante reserva, que está com os dias contados por aqui. Palavra do empresário do atleta. Me admira a declaração dada, porque eu acho que o empresário não tem noção do clube que o atleta esteja, para poder dar uma declaração desse tipo. E eu vou continuar contando com o Gilberto até o final da competição. Extracampo de lado, o professor mexe em peças e no esquema tático. 4-1-4-1. Sidão no gol. Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar. Petros na cabeça de área. Marcos Guilherme, Jusilei de volta ao time, mais adiantado, armando com Hernanes e Cueva mais pela esquerda, com Gilberto no comando de ataque. Escalação de Dorival Júnior para depois de amanhã em Floripa, na esperança de vencer o concorrente direto na briga para escapar do rebaixamento e de finalmente encontrar o dono da meta São Paulina. Porque esse vai e vem, Denis, Renan, Sidão, Renan, Denis, tende a acabar. Não é o movimento ideal, nós não podemos ter uma situação dessa. Aliás, é bom esclarecer que o vídeo do Sidão dando risada foi feito muito antes, não tem nada a ver com o momento, né? Existe um respeito muito grande. Aconteceu isso no Corinthians também, no caso do Cássio e do Walter, o Cássio perdeu a posição, depois recuperou. Próprio Praz e Jailson, isso faz parte, é que não é muito comum você ver goleiro perder posição ou ter rodízio de goleiro e tal, mas aconteceu, é uma opção do Dorival, ele está tentando encontrar a melhor formação e isso faz parte. Cabe ao Renan agora tentar recuperar a posição treinando ou continuar uma nova oportunidade. O goleiro normalmente deixa a posição por deficiência técnica ou por contusão, que ele saiba aguardar a oportunidade dele. Celso, não é fácil a situação do Dorival Júnior no São Paulo. Porque o mais triste de tudo, você pode ver nas imagens. Olha o desânimo dos caras do São Paulo. Como estão desanimados. Não existe aquela pegada, aquela vontade de chegar, aquela vontade de reverter. Em campo, você vê alguma coisa que parte do Hernanes, parte do Petros, parte do Jusilei, parte de alguns jogadores um pouco mais experientes, que estão a fim de resolver a situação. Mas o resto, o Prato, que não vai jogar, que está jogando muito fora da área, não é a posição dele. O Gilberto agora talvez deixe o time um pouco mais leve, mas já teve essa confusão com o empresário. Quer dizer, o São Paulo é o seguinte, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achava que o São Paulo ia escapar do rebaixamento. Mas se não houver um resgate psicológico, né, da força de vontade, da vontade de poder sair dessa situação, o São Paulo vai cair para a segunda divisão. Está uma confusão. Está muito confuso, é um time muito atrapalhado, uma correria desenfreada. O São Paulo fica apavorado até quando faz gol. É um negócio impressionante. Sai 1-0 para o São Paulo, fica todo mundo correndo abestalhado no campo, ninguém sabe para onde ir. Não sabe segurar o resultado, tocar a bola, sabe, cozinhar o galo, né, como a gente fala na gíria, dá uma requentada ali na Às vezes parece que o jogador não quer jogar a bola para o outro, que tem birra. Exatamente, a bola pesa, queima, enfim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou preocupado com esse lado de São Paulo, não sei, eu estou vendo em outros times, por exemplo, com o Avaí, que entra em campo a fim de ganhar. Pode até perder, porque não tem time, é uma porcaria, tecnicamente é fraco. Mas os caras entram com vontade de ganhar. O São Paulo nem isso, que é parte de alguns jogadores só. Então, estou preocupado. Bom, como a gente falou agora há pouco, domingo, 7 horas da noite, tem Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque. A Chape já está aqui em São Paulo se preparando para o confronto. E o repórter Osmar Garrafa também acompanhou a entrevista do técnico Vinícius Eutrópio. É isso, Michele. Depois de 11 dias excursionando pela Ásia e pela Europa, enfim a Chape vai estrear no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E logo de cara uma tarefa nada simples.
o Palmeiras pela frente no Allianz Parque, um Palmeiras muito pressionado. Foram 27 horas de viagem, a Chape chegou ontem à capital paulista e agora à tarde já fez o seu único treinamento para esta partida contra o Palmeiras. E o treinamento aconteceu aqui no CCT da Barra Funda. O técnico Vinícius Eutrópio conversou com nós jornalistas, falou a respeito dessa mini excursão e também da estreia da Chape no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Apesar da maratona aí, né, de vários países e 3 jogos, é uma Chapecoense que vem mais fortalecida pela nossa experiência internacional, um grupo mais unido, ficou esse tempo junto o tempo todo, né? Aproveitamos bastante o tempo e com uma experiência maior. A gente está em processo de uma reformulação por motivos de várias lesões. E trouxemos jogadores aí para suprir essas necessidades e agora o segundo turno a gente focar bastante para fazer um segundo turno melhor. A equipe para amanhã não está oficialmente escalada, mas o técnico Vinícius Eutrópio terá força máxima para enfrentar o Verdão. Detalhe importante e curioso, será a primeira vez que a Chape vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, depois da tragédia que vitimou quase toda a delegação da Chapecoense naquele voo para a Colômbia. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Bom, o assunto agora é o Santos, que no domingo vai encarar o Coritiba, no Couto Pereira. A repórter Marina Paniza esteve no CT Pelé acompanhando o treino do Peixe. Veja só. Terceiro lugar no Brasileirão, invicto a 10 rodadas na competição e com a segunda melhor defesa do Brasil. Este é o Santos do técnico Levir Coupe. Mesmo assim, a torcida começa a ficar impaciente depois dos 2 últimos empates da equipe por 0-0. A próxima chance para agradar os santistas e garantir os 3 pontos será domingo contra o Coritiba às 7 da noite no Couto Pereira. Um time do mesmo nível praticamente, um time de muita tradição e ainda mais treinado pelo Marcelo, que é meu amigo, né? E não por ser meu amigo, né? Até ruim isso, porque nós vamos ter que jogar um vai matar o outro, né? Mas na verdade é um time de muita tradição e que já alternou alguns bons jogos também. Não tem muita diferença dos outros. A expectativa para esta partida era que Levir Coupe relacionasse o atacante Nilmar para fazer sua estreia pelo Santos. O jogador de 33 anos, contratado no início de julho, não joga desde maio de 2016. Foi incorporado aos treinos depois de recuperar a condição física. Mas, segundo o técnico, ainda não será desta vez que Nilmar entrará em campo com a camisa alvinegra. Não, contra o Curitiba ainda não. Mas o Neymar está bem próximo. Está bem próximo. Precisa passar para o campo, né? Porque não pode queimar filme com ele, porque é um jogador que já é experiente também, mas a evolução dele tem sido muito boa. Então, mas é importante que ele venha para o campo, participe de uns coletivos, pelo menos, para a gente ter um pouco mais de segurança. 2 jogadores não fazem mais parte dos planos do clube e serão emprestados até o fim do ano, exatamente para o Coritiba, adversário do final de semana. São eles o zagueiro Kleber e o meio-campista Rafael Longini. Segundo a contratação mais cara da temporada, Kleber nunca sequer jogou com o Levir Coupe. A última partida dele foi no dia 11 de junho. Já Rafael Longini jogou pela última vez no dia 26 de julho. Contratado em 2015, o jogador de 27 anos nunca emplacou uma sequência como titular da equipe. Vai para o Coritiba em busca disso. O Longini vai até o final do ano. A possibilidade dele jogar é maior no momento do que aqui. Então, às vezes, o fato do jogador estar jogando facilita muito para ele e para todo mundo, inclusive para o Santos. Para a partida fora de casa, Levir Coupe terá a volta do zagueiro David Braz e dos atacantes Bruno Henrique e Copete, poupados no empate com o Fluminense. Mesmo assim, nada de liberar a escalação antes da partida, né, professor? Ninguém gosta de falar sobre a formação, porque a gente já não tem uma formação realmente muito legal, muito lógica. A gente normalmente já não tem. E ainda, por que passar para os outros, né? Então, isso é um trabalho para vocês, tá? Vocês é que tem que descobrir e o Coritiba. Tá certo, Levir. Vice-lanterna do Brasileirão com 19 pontinhos, o Vitória vai ter uma missão complicada amanhã contra o Corinthians do Chico Lang na Arena em Itaquera. O repórter Jonas Campos acompanhou o desembarque da equipe baiana. Veja aí. Oi, Michele. O Vitória desembarcou agora há pouco aqui na capital paulista com uma missão, no mínimo, complicada para este sábado.
ir à Arena de Itaquera lotada para encarar ninguém mais, ninguém menos do que o líder do campeonato, o campeão invicto do primeiro turno, o embalado Corinthians. A gente trabalhou bem a semana e a gente está preparado para o jogo de amanhã e esperamos que a gente possa tirar essa invisibilidade deles aí. Jogar 100% não vai ganhar do Corinthians, né? Tem que jogar o melhor do nosso futebol e mais um pouco, né? Então todos estão conscientes disso e espero que possamos pôr isso em prática. Falando em prática, qual que é o segredo para ganhar desse Corinthians, superar esse time? Acho que ninguém descobriu ainda, né? Se eu soubesse e outras equipes teriam falado, a gente vai tentar achar uma solução. A equipe é fatal no ataque, né? É a que menos finaliza, mas porém é a que mais acerta. O Cássio está vivendo um grande momento, né? A linha de 4 é muito forte, então é difícil você achar um ponto fraco. Para essa partida, o técnico Wagner Mancini contará com o retorno de 2 atletas, o zagueiro Wallace e o meia Iago, que cumpriram suspensão na última rodada contra o Avaí. Se serve de consolo para o Vitória. Dos 19 pontos que o time conquistou neste Campeonato Brasileiro, 11 foram fora de casa. Então fica a expectativa de mais uma boa atuação da equipe baiana, jogando longe de Salvador. Do aeroporto de Guarulhos, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Depois de um longo período sem uma partida oficial, o Corinthians conta as horas, os minutos e os segundos para voltar a campo. Confira as informações do Timão com Adriano Dolfi. 2 semanas de treino, faça chuva ou faça sol, com quase todo o time titular passando nas coletivas. Chegou ao fim o período em que o Corinthians fez uma pausa para reabastecer e encher o tanque. Foi muito importante para nós. Nós conseguimos aproveitar bem essas 2 semanas. Não treinando demais nem treinando de menos. Determinamos alguns dias onde a intensidade ia ter que ser alta e a gente atingiu o que queria. 2 dias nesse período de treinos com a intensidade de jogo. 14 dias que serviram para o zagueiro Pablo já aparecer no gramado. Para o meia Jadson retornar aos treinos e até fazer gol. Mas nesta imagem fica evidente que, por enquanto, Cleison será o titular. Jadson, 3º treino com bola hoje, vai ficar à disposição, vai para o banco comigo. Conforme o jogo, se eu precisar de um atleta com suas características, vou usá-lo. Na entrevista coletiva, o técnico do Corinthians disse que tem dormido pouco, ansioso pela chegada da partida contra o Vitória neste sábado em Itaquera. Nestes 14 dias de treinamentos, Carille procurou se distanciar do ambiente relacionado ao futebol. Mas, na verdade, ele estava bem ligado em tudo o que aconteceu nessa semana. Por exemplo, com os rivais, caso do Grêmio de Renato Gaúcho, dizendo que jogaram a toalha quanto ao título do Brasileirão. Isso é uma pegadinha. A gente está com um grupo bastante maduro, né, que a gente não vai ficar entrando nessas conversas, não adianta a gente ficar escutando o que os outros estão falando, que nem aconteceu no começo do ano, que nem aconteceu no começo do Brasileiro. A gente tem que ir para campo trabalhar, encarar cada jogo com uma decisão. A polêmica sobre a chegada do colombiano Reinaldo Rueda ao Flamengo. Por que o técnico de fora tem que ter tempo e nós não? Porque é colombiano, porque é argentino. Isso é mentira. Porque hoje eu consigo assistir futebol colombiano todos os dias, se eu quiser. Eu vou chegar lá sabendo o que é. E eu vou ter que ter tempo também. Então aqui a gente precisa de tempo também. E na lista da FIFA dos melhores treinadores do mundo, quem é o melhor? Não é desmerecendo ninguém, e sim a dificuldade que é para um treinador brasileiro. Quantos times o Tite teve que fazer aqui no Corinthians? Falando de Corinthians, onde eu acompanhei ele 5 anos e pouco. Quantos times teve que fazer? Enquanto lá na Europa, principalmente Inglaterra, você já tem um time forte e você tem 1 milhão para investir. Mas é claro, todos profissionais com muita qualidade. Mas minha escolha, já que eu não estou, é Tite. É claro, mas sempre ele está certo, porque ó, veja bem, uma coisa ele lembrou legal aí. Porque lá na Europa, os times estão juntos há muito tempo. Eles são reforçados. Então os treinadores têm um material humano mais farto para trabalhar. Tem estabilidade também. Não digo estabilidade, mas é mais fácil você conseguir o resultado com bons jogadores. Isso é evidente, né? Lógico, no futebol a gente sabe disso. Agora o Corinthians
Quando o Carille esteve aqui, nós contamos, o Corinthians mudou 8 vezes. Desde da época do Mano até o Carille agora, são 8 times diferentes, praticamente em 1 ou 2 temporadas, quer dizer, seguidas. Assim. Sim. Então, quer dizer, que é um negócio fantástico, né? E o Tite está selecionado. Outra coisa que eu queria falar do Carille é o seguinte, o Carille hoje, ele está muito consciente da necessidade que o Corinthians tem de vencer amanhã. Eu abri o programa dizendo que eu achava esse jogo do Corinthians mais significativo. Por quê? Porque se o Corinthians conseguir vencer a Vitória, ele realmente está a 3 pontos, iguala os outros, né? E vai esperar a Chapecoense praticamente decidindo se vai ou não vai no campeonato ser campeão. Então, eu acho que essas 5, 6 primeiras rodadas, a gente tem que ficar de olho no Corinthians e na estabilidade emocional dos jogadores do Corinthians e do Carille. Não, eu acho que nada vai afetar não, viu, Chico? O Corinthians está tão bem, ele está tão forte, ele está tão... já houve possibilidade de ter um abalo emocional em partidas, em sequências de resultados não muito bons. O Corinthians empatou com o Atlético Paranaense, depois empatou com o Avaí, viu o Grêmio encostar. E nem por isso o Corinthians, sabe, a gente sentiu um abalo. Perdeu o jogador para seleções, jogou desfalcado, perdeu o Jadson. A coisa está fluindo, sabe? É um trabalho muito sério que está sendo feito lá. Isso não adianta, é mérito do Carille. Acabou, é mérito do Carille. Ele soube, ele teve humildade, há quanto tempo ele não está lá? Aprendendo, há 8 anos. 8 anos. 8 anos. Aprendeu com o Tite, aprendeu com o Mano, aprendeu com quem esteve lá. Ele teve a humildade de trabalhar. Quando veio a oportunidade, também com a mesma humildade. E está colhendo os frutos. Sabe, sem alarde, sem marketing, é com trabalho. Simplesmente com trabalho. E digo mais, o Carille já está escrevendo o nome dele entre os grandes treinadores do futebol brasileiro. Com certeza. Com certeza, pelo trabalho que ele está fazendo. Trabalho fantástico. Já escreveu, né? Pois é, já escreveu, exatamente isso. Campeão esse ano, campeão paulista. Campeão com campeão paulista e pode ser campeão brasileiro. As chances de o Corinthians ser campeão brasileiro, para mim, são de 95%. Só para colocar 5 pro acaso, entendeu? Eu já até abri a mão dessa Copa Sul-Americana, aí, se fosse o caso. Sabe, sabe, tá tudo bem que é uma vez por mês. Não precisa, Chico, não precisa abrir. De repente ele pode ganhar as 2 competições. Pode acontecer. O que vai fazer com mais um troféu ali? É dinheiro que entra, sei lá, pode ser. Claro que é. Eu acho que é muito mais importante nessa atual circunstância o Campeonato Brasileiro que a Copa Sul-Americana. Importante é ganhar tudo. O Boca é respeitado por quê? Porque tudo que disputa joga para vencer e vence. Vencia. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. Dos grandes de São Paulo, qual que vai ter o duelo mais difícil? E deu que é o São Paulo, com 39% dos votos. Eu também acho que é o São Paulo. Pela primeira vez o povo está comigo. Depois do show de ontem, né? O programa fica por aqui. Lembrando que a gente volta domingo às 9 da noite, mesa redonda, com a presença de Jô e Toninho Cecílio, tá certo? Chico Lang, nosso comentarista. Celso Cardoso agora no Jornal da Gazeta. Bom final de semana para vocês. Pizza para todo mundo. Tchau! Todo dia é dia de pizza para você. Claro, sou italiana.